Em algum lugar nas profundezas da floresta, um anjo foi encontrado morto por um jovem, mas o que ele disse foi inesperado. Uma habilidade concedida a ele, voltar à vida. O que isso deveria significar? Mas sem resposta, só podemos relembrar o que aconteceu várias horas atrás. Primeiro, Royal Capital era uma cidade movimentada com a igreja como seu centro, e uma certa cerimônia estava sendo realizada nesta igreja. Era chamada de Divine Gift Ceremony. Um dos participantes ou seguidores da igreja era o jovem que vimos antes, nosso MC. Ele tinha agora 15 anos e pôde receber a graça de Deus. Mas não só ele, todos recebem esse tipo de bênção quando completam 15 anos. Simplificando, eles serão recompensados com habilidade, uma parte do poder de Deus. E assim como qualquer outro romance ou mangá de fantasia que lemos, há uma hierarquia de habilidades, que são intituladas de FASSS. Havia pouca ou quase nenhuma chance de alguém conseguir uma habilidade SSS, mas ela ainda pode ser nivelada. Por exemplo, você pode conseguir uma habilidade simples de cozinhar para se tornar um chefe de primeira classe. Bem, uma vez que eles recebem sua habilidade, eles conseguem um emprego que combina com ela. Então, se eles conseguirem uma boa, seu futuro estará garantido. É por isso que se eles receberem uma habilidade com uma classificação C, eles terão uma vida boa. Mas como alguns dizem que a habilidade que foi concedida a eles vem de seu talento natural, pode muito bem depender da sua sorte. É por isso que nosso MC orou fervorosamente a seu Deus para lhe dar boas habilidades para que ele pudesse viver seu sonho de uma vida pacífica. Após a longa explicação sobre a construção do mundo de nosso MC, a garota que recebeu uma habilidade, Rino, chamou nosso MC, Yuri, com um lindo sorriso. Rino era sua amiga de infância. Naquele momento, Rino fechou a distância entre eles e sussurrou nos ouvidos de Yuri sobre suas habilidades. Ela disse a ele que tinha uma habilidade que podia aumentar o poder mágico, e era uma habilidade de nível B, o que deixou Yuri chocado no começo, mas feliz em ouvir. Depois disso, Rino perguntou se ela deveria ser uma sacerdotisa ou uma maga, ao que Yuri respondeu que ela deveria escolher o que ela mais preferisse. Então, depois de pensar um pouco, Rino concluiu brilhantemente que ela se tornaria uma aventureira, e que elas deveriam ter um grupo juntas. Também era uma das opções para a profissão, mas apenas se você tivesse uma habilidade de combate como Rino. Então Yuri não podia fazer nenhuma promessa porque ele ainda não tinha nem conseguido sua habilidade. Enquanto pensava assim, ele apenas continuou a sorrir para Rino sem dar uma resposta. Bem, com esse tipo de habilidade, ela será requisitada. Então Yuri não vê sentido em formar um grupo com ela, mas ele está feliz que o futuro de seu amigo esteja garantido. Mas como as habilidades podem às vezes ser discriminadas ou podem ser usadas como um trunfo, Yuri acreditava que elas não deveriam ser compartilhadas com ninguém tão rapidamente. Depois disso, ele ouviu um nome familiar sendo chamado, o que o fez sair de seus pensamentos. Ao ouvir o nome Gorg, ele não só começou a pensar nele, mas as pessoas ao seu redor também começaram a falar sobre Gorg. Elas o descreveram como alguém intenso e violento, e assim como os outros, Yuri também pensava em Gorg assim. Mas não só isso, ele acha que Gorg era bárbaro e egoísta, e agora que ele estava pensando nele, ele previu que ele causaria problemas lá também. E quando ele estava pensando, a porta de entrada da igreja se abriu com um estrondo, chamando a atenção de todos para quem causou aquilo. Surpresa! Claro que não. Foi Gorg quem fez isso, um típico encrenqueiro. Com uma cara de arrogância, ele declarou que a cerimônia era um incômodo tão cedo pela manhã. Depois da entrada chamativa, é claro, ele receberia uma bronca do padre. Mas Gorg não se importou. Olhando para aquela cena, embora se sentisse errado por pensar assim, ele esperava que Gorg não adquirisse boas habilidades. No entanto, como se Deus estivesse zombando dele, Gorg riu alto e anunciou que ganhou um título raro de um lutador supremo ranqueado SSS. Ele era tão arrogante e dramático ao dizer que era o escolhido. Ele até tem essa pose cobrindo um olho. Quem é ele? Light Yagami. Ouvindo isso, Yuri ficou obviamente chocado, não só ele, mas todos os outros também. Esse título dá 10 vezes mais pontos de experiência. Yuri não conseguiu deixar de questionar Deus sobre o porquê de ele dar tanto poder a um encrenqueiro como Gorg. Só de pensar em como Gorg cresceria por causa do título que recebeu, ele estremece. Assim que isso acontece, Yuri é chamado na frente pelo padre, e Gorg, que está passando por eles, sussurra que ele também vai conseguir uma boa, então vai embora gritando que Yuri realmente conseguiria uma boa, mas não algo como a dele. Uma vez que Yuri estava na frente, ele se ajoelhou em frente ao altar e implorou ao Senhor para abençoá-lo com uma habilidade razoável. Ao contrário de antes com seu desejo por Gorg, desta vez, parece que o Senhor ouviu seu apelo e lhe deu uma habilidade de classificação SSS. Ele estava tão feliz que podia comemorar com os pés para cima.
Mas, um momento depois, ele sentiu como se tudo tivesse acabado para ele. Ele podia chorar. Ele abriu a habilidade novamente e olhou para ela novamente. Era uma habilidade que trazia alguém de volta à vida com sua vida como troca, e como não havia itens ou magia que pudessem reviver alguém da morte, aqueles no poder a queriam. Por causa disso, Yuri não conseguiu evitar o pânico. Ele poderia ser capturado ou preso se alguém soubesse que ele tinha essa habilidade. Ele pensou que provavelmente era seu karma por desejar o infortúnio de Gorg. Ele fez birra e, quando olhou para o céu, percebeu algo. Era um dragão e uma pessoa com luzes ao redor deles. Eles estavam brilhando. Yuri testemunhou a pessoa brilhante sendo atacada pelo dragão e seguiu a direção em que a pessoa cairia após receber aquele golpe. Yuri se perguntou enquanto olhava para a pessoa morta na sua frente. Era um anjo ou um parente de Deus? No entanto, não era necessário. Vendo essa visão na sua frente, ele viu isso como uma oportunidade de morrer. Ele pensou que se fosse morrer de qualquer maneira, deveria pelo menos ser capaz de decidir por si mesmo como morreria. Embora pareça inútil, ele agora percebe o propósito de sua habilidade, e é por isso que, sem hesitação, ele usa sua habilidade para transferir sua vida para a pessoa na frente dele. E agora sabemos o que aconteceu na primeira cena deste mangá. Assim que fechou os olhos, ele se viu em um estado de sonho e encontrou um velho careca. O primeiro pensamento de Yuri foi o mesmo que o meu, um avô brilhante. Ele realmente estava brilhando com aquela cabeça. O avô brilhante então expressa sua gratidão a Yuri por salvar sua filha. Ele também conta a Yuri como sua filha acabou assim. Ele lhe disse que sua filha caiu repentinamente do reino celestial e foi atacada por um dragão porque dragões são seus inimigos naturais. Ele informou Yuri que sua filha ainda não era forte o suficiente porque ela ainda era uma aprendiz, mas ele não poderia salvá-la porque ele não poderia usar seu poder no reino inferior ou na terra. A razão pela qual este avô brilhante estava tão grato era porque ressuscitar uma deusa como sua filha levaria 100 anos, mas por causa do sacrifício de Yuri, ele não teria que fazer isso. Ouvindo tudo isso, Yuri ficou aliviado que a deusa havia sobrevivido. Ele então perguntou ao avô brilhante se esse era o propósito de sua habilidade. O avô brilhante respondeu que não. Todas as habilidades que são concedidas eram para o bem da humanidade e que sua morte foi irregular. Sabendo que Yuri não pode deixar de ficar desanimado. Felizmente, o avô brilhante declarou que enviaria Yuri de volta à Terra porque ele salvou sua filha. Ele acreditava que Yuri merecia tal milagre. Assim que Yuri estava prestes a ficar feliz, ele se lembrou de que sua habilidade ainda seria transferência de vida quando ele voltasse. É por isso que ele imediatamente disse ao avô brilhante para fazer algo sobre isso. No entanto, como o avô brilhante não sabia o que Yuri estava pensando, ele o entendeu mal, que Yuri queria a habilidade de volta. Então ele se desculpou com Yuri por não poder lhe conceder a mesma habilidade, mas em troca, ele lhe daria uma bênção especial. O avô brilhante disse a Yuri que lhe daria 1 milhão de pontos de experiência todo mês, mas ainda não era tão bom quanto a habilidade, o que chocou Yuri. Se ele aceitasse a oferta, ele seria o mais forte em 10 anos, então ele não conseguia acreditar que a habilidade ainda era muito mais valiosa do que isso. Por causa disso, Yuri teve uma ideia na cabeça. Ele pensou que se esse fosse o caso, ele deveria ser mais ganancioso. Ele disse ao vovô brilhante que 1 milhão por mês era um luxo, então ele pediu que ele desse apenas 1 ponto de experiência todo mês. Mas a condição era dobrar o número de pontos de experiência que ele ganha todo mês, então para o próximo mês, seriam 2 e no mês seguinte seria Shining Grandpa, então questionou o pedido de Yuri e começou a calcular. Então Yuri o ajudou e disse que seria um total de 4.095 em um ano, o que imediatamente deixou Shining Grandpa feliz. O que ele não pensou é que seriam apenas os cálculos do primeiro ano. Então, o vovô brilhante pediu a Yuri para confirmar se era isso que ele realmente queria. Yuri respondeu afirmativamente e pediu ao vovô brilhante para não mudar de ideia depois. O vovô brilhante também respondeu afirmativamente, mas também disse que era um desejo ganancioso. No entanto, com isso, Yuri não pôde deixar de sorrir. Ele imaginou que se dissesse uma pequena quantidade de número, ele tinha certeza de que o avô brilhante não recusaria. Mas só de pensar nisso dobrando ao longo dos anos foi o suficiente para deixá-lo emocionado. Mas de volta à sua mente racional, ele estava preocupado se ele persuadiu o avô brilhante bem o suficiente. No entanto, pensando que o avô brilhante prometeu a ele, ele decidiu não se preocupar. Afinal, essa era a vida que ele havia escolhido. Depois disso, o avô brilhante finalmente se despediu de Yuri. Mas, de repente, a deusa que Yuri salvou correu até ele e pediu para seu pai esperar. A deusa então agradeceu Yuri por salvá-la e se apresentou como Fortina, a deusa do amor, enquanto sorria calorosamente para Yuri. Yuri ficou nervoso ao ver o rosto dela.
Ele estava tão desesperado quando a estava salvando que não percebeu o quão bonita ela era. Ainda atordoada, Fortina disse a Yuri que tinha um presente para ele, como um beijo bem na bochecha, o que deixou Yuri ainda mais nervoso do que antes. Fortina então explicou que um beijo de uma deusa traz boa sorte, então ela abençoou Yuri com isso. Assim como qualquer outro homem, Yuri pensou que não poderia receber nenhuma bênção melhor do que essa. Ele sentiu sua bochecha, e a sensação do lábio de Fortina ainda perdura. Por causa disso, ele começou a se sentir mal por enganar seu avô brilhante. Depois disso, eles finalmente se despediram de Yuri de verdade dessa vez. Embora ele se sentisse mal por enganar Deus, ele olhou para o lado positivo. Ele tinha certeza de que em mais alguns anos, sua vida seria cor-de-rosa, ou assim ele pensava. Em um mundo onde monstros vagam pelas ruas, Yuri não quer se meter em problemas ou se machucar por coisas triviais. É por isso que ele decidiu cursar o ensino médio. Enquanto Yuri frequentava, ele tinha certeza de que eles poderiam lhe ensinar todos os tipos de coisas e técnicas de luta. Acima de tudo, ele pode ganhar pontos de experiência em sua vida escolar, mas você pode perguntar, por que ele se incomodaria em ganhar pontos de experiência quando ele pode obtê-los de graça? Isso porque ninguém pode ter pontos de experiência demais para obter habilidades além daquelas concedidas na cerimônia do dom divino. Pontos de experiência são usados. Mesmo depois de adquirir uma habilidade, você ainda precisa de pontos de experiência para aumentar seu nível de habilidade. E mesmo se você obtiver a habilidade com sucesso, se você não tiver o poder para igualá-la, você não será capaz de usá-la. Portanto, Yuri pensou consigo mesmo que ele também precisava aumentar seu próprio nível, mas ele também usou pontos de experiência para isso. Acima de tudo, a principal razão pela qual Yuri busca pontos de experiência é que as habilidades só estão disponíveis quando certas condições são atendidas. Por exemplo, ele obteve uma habilidade SS Rank, a skill Domination, algo raro que você realmente se perguntaria se fosse realmente um sonho, mas depois de abri-la, você perceberá que não seria capaz de obtê-la por causa das condições definidas para obter a habilidade. Outro exemplo é que se você continuar a lutar com uma espada e seu treinamento aumentar, a habilidade de esgrima pode aparecer. Ao ver essa habilidade na sua frente, Yuri se perguntou por que ele tinha isso. Ele nem conseguia se lembrar de ter habilidades como essa, mas então ele se lembrou da bênção que a deusa do amor falou. Ele ficou tão surpreso que só por causa da bênção da deusa, ele poderia facilmente ganhar algo assim. Ele pensou que seria impossível obter 10 milhões a menos que alguém tivesse pontos de experiência, mas se é ele quem recebe pontos de experiência todo mês, então seria possível. No entanto, ele percebeu que no dia seguinte, a tela para obter a habilidade desapareceria. Aparentemente, a habilidade só estará disponível para aquisição no dia em que o Shining Grandpa lhe der pontos de experiência a cada mês. No mês seguinte, ele recebeu a habilidade chamada Magia do Tempo, uma habilidade de classificação SSS. É usado para parar o tempo, e embora Yuri adorasse ter esse tipo de habilidade, ele precisava de 100 milhões de pontos de experiência para obtê-la. Mas olhando positivamente, Yuri decidiu economizar pontos de experiência primeiro o máximo possível, já que as habilidades aparecem aleatoriamente, então ele precisa ter certeza de obter as habilidades que deseja. Após o flashback, Yuri riu de si mesmo, pensando que era a razão pela qual ele dedicou todos os pontos de experiência que ganhou na escola para obter habilidades aleatórias. Correndo na frente, ele gritou em sua cabeça que estaria ansioso pelo futuro enquanto cantarolava para si mesmo. Dentro de uma sala de aula, eles foram convidados a se apresentar, e a primeira a fazer isso foi uma garota bonita. Ela se apresentou como Miguel enquanto posava fofamente e disse que recebeu o título de heroína, sorrindo feliz. Isso chocou não só Yuri, mas também seus colegas de classe. Depois disso, Miguel também apresenta seus colegas de classe que recebem um título como o dela. O primeiro foi Tetsurugi, um grande sábio, o segundo foi Sumeris, um santo, e por último Aizeia, um mestre espadachim. Aizeia então reclamou com Miguel que ela deveria pelo menos deixá-lo se apresentar. Miguel então explicou que eles se sentiam parte dela por causa da conexão de seus títulos, como um elo do destino para o grupo dos heróis, e Aizeia não pôde deixar de ficar perplexo com o que ela acabou de dizer, mas decidiu deixar para lá. Eles então continuaram a conversar um com o outro e trouxeram Gorg à tona, perguntando a Aizeia onde ele estava, ao que ele respondeu que Gorg lhe disse que era perda de tempo se apresentar. Ao ouvir isso, Yuri não pôde deixar de ficar chocado com o súbito afluxo de detentores de títulos lendários. Quando Yuri pensou sobre isso, não foi uma coincidência que a habilidade suprema de lutador de Gorg apareceu. Dizem que com o aparecimento do herói, o Lorde Demônio também aparecerá, um ser que está inseparavelmente ligado ao herói. Os escolhidos, a heroína e seus seguidores,
são expressos como amigos próximos para garantir que eles possam se encontrar facilmente. Em outras palavras, há uma forte possibilidade de que o Lorde Demônio retorne em um futuro próximo. Assim que Yuri ponderou sobre tais coisas, já era sua vez de se apresentar. Yuri humildemente disse seu nome e mencionou que sua habilidade era classificada como F, então eles não deveriam perguntar a ele sobre isso. Logo depois disso, Yuri olhou na direção de Miguel enquanto continuava seus pensamentos. Está ficando caótico de agora em diante, mas se ele puder viver em paz, ele pensou que seria pelo menos suportável. Naquele momento, alguém chamou seu nome, o que o fez sair de seus pensamentos. Era Rebo, seu amigo de infância. Eles estavam na mesma classe, e ambos estavam felizes com isso. Depois disso, ambos conversaram um com o outro. Yuri disse que tinha ouvido falar que esse ano estava cheio de pessoas incríveis, então ele perguntou a Rino sua opinião sobre se ela achava que o Lorde Demônio retornaria. No entanto, Rino disse a Yuri que não era da conta dela, o que fez Yuri perguntar a Rino se ela realmente pensa assim quando tem habilidades fortes. Rino então respondeu que se ela pudesse ficar com Yuri, nada realmente importaria. Mas a conversa deles foi repentinamente interrompida por algo, e eles quase se machucaram por causa disso. Yuri olhou para o homem que havia causado o incidente e gritou para ele que era perigoso, mas quando percebeu que foi Gorg quem fez isso, ele foi silenciado. Gorg então notou algo e perguntou o nome de Yuri, que Yuri deu em resposta. Então ele olhou intensamente para Yuri, mas de repente recuou, pensando que o que ele notou provavelmente era apenas sua imaginação. Vendo Gorg recuar assim, Yuri ficou perplexo. Mas isso não durou muito, então ele perguntou a Rino, que estava em cima dele, se ela estava bem, e Rino sorriu para Yuri enquanto dizia que estava bem. De repente, Miguel apareceu do nada, o que deixou Yuri nervoso. E assim como Gorg, Miguel sentiu como se tivesse notado algo. Ela sentiu como se eles já tivessem se conhecido antes, mas pode ter sido apenas sua imaginação. Ela disse a Yuri que se perguntava por que sentia que conhecia Yuri há tanto tempo. Então Yuri se lembrou do que Yuri havia dito antes sobre o Link of Fate, quando eles estavam se apresentando e conversando com outros. Ele pensou que talvez a habilidade de transferência de vida tenha sido concedida a ele para usá-la como reserva para a vida do herói. E quando Yuri pensa sobre isso, após a cerimônia de presente divino, ele teve a sensação de que cada célula em seu corpo iria mudar drasticamente. Yuri pensou que talvez houvesse uma mudança em seu status, porque ele era o único com a habilidade para ajudar o herói. Yuri então imaginou que talvez se ele não tivesse usado a transferência de vida naquela época, ele teria tido uma chance de fazer parte do grupo de heróis. Agora que ele não tem mais a transferência de vida, ele simplesmente não conseguia deixar de pensar sobre isso. Enquanto Yuri estava imerso em seus pensamentos, Rino confrontou Miguel e disse a ela que, com seu longo tempo conhecendo Yuri, ela nunca tinha visto Miguel com ele, então ela não achava que Yuri tinha algo a ver com ela. Ver Rino daquele jeito fez Miguel pensar que Yuri era seu namorado, então ela se desculpou com Rino por abordá-los tão casualmente. Ao ouvir isso, Rino corou e não negou o suposto relacionamento entre ela e Yuri por Miguel. Então ela olhou para Yuri com um olhar esperançoso de que ele confirmaria que ela era de fato seu namorado. Mas Yuri deu um tapa nela, o que a desanimou imediatamente. Só de pensar nisso, Yuri sentiu pena de Rino se ela alguma vez pensou que ele era seu namorado. Naquele momento, Miguel tentou brincar com Rino e disse que parecia o destino e astutamente afirmou que se esse fosse o caso, então talvez ela devesse fazer Yuri dela. Ouvir isso fez Rino reagir imediatamente enquanto Miguel olhava para ela de forma engraçada. Olhando para essas duas, Yuri sentiu que algo estava estranho e tentou se intrometer devido à atmosfera tensa. No entanto, Rino chegou a uma conclusão e perguntou a Yuri se Miguel era o tipo de garota dele. Ele então sentiu arrepios na espinha, então se virou para olhar o que estava acontecendo atrás dele e viu os caras olhando ameaçadoramente para ele com ciúmes. Quando ele olhou para a esquerda e para a direita, ele não conseguiu evitar querer chorar. Tudo o que ele queria era ter uma vida pacífica no ensino médio. Então o que é isso? Seguindo em frente, Rino perguntou a Yuri por que ele não aumentava seu nível base, e Miguel concordou com Rino porque todos já estavam no nível 8 e acima. E eles estavam certos, já fazia 4 meses que Yuri entrou na escola, mas sua base ainda estava no nível 1. Enquanto pensava nisso, Yuri se perguntou por que eles estavam com ele, e não conseguiu evitar tremer de medo por causa dos olhares mortais que estava recebendo de todos os lados. Naquele momento, 2 caras chamados Caim e Gelmat convidaram Miguel e Rino para irem com eles. Caim, o feio, e Gelmat, os 2 feios. Vendo o feio 1 e o feio 2, Yuri tentou cumprimentá-los, mas foi ignorado porque suas personalidades também eram feias como as deles. Embora fossem feios, Caim tinha a habilidade de criar uma espada sagrada,
enquanto Gelmat tinha a habilidade de lutar com o poder de um anjo dentro de seu corpo. Por causa disso, eles não queriam ter nada a ver com Yuri porque ele só tinha habilidades de baixa classificação. Isso irritou Miguel, e disse a eles que eles eram realmente persistentes. Ela explicou que estava falando com Yuri no momento, então se eles quisessem se divertir, deveriam perguntar a outra pessoa. Quanto a Rino, ela timidamente disse a eles que preferia ficar sozinha, e disse a eles para não perguntarem a ela novamente. Bem, não demorou muito para eles desistirem, mas o Feio 1, nem um segundo depois, sem nenhuma vergonha, pediu para Sumiri se divertir com eles. Enquanto o Feio 2 estava cuspindo xingamentos para Yuri no canto do painel, Yuri não pôde deixar de se sentir incomodado pelo fato de que sua classe não era apenas cheia de habilidades poderosas, mas, por algum motivo, todos eram encrenqueiros. Ele não entende os critérios para receber uma habilidade. Yuri não pôde deixar de levantar uma questão sobre se realmente foi escolhido aleatoriamente. Miguel então elogia Yuri, dizendo que ele foi incrível porque, embora estivesse fazendo contato com o herói, ele não se incomodou com isso. Junto com isso, Rino declarou com as sobrancelhas franzidas que, embora já tivesse dito a Yuri que era perigoso, Yuri ainda se recusou a aumentar seu nível. Yuri respondeu a Rino que estava pensando em aumentá-la um pouco agora. No entanto, ele não contou a eles o motivo. Na verdade, foi porque, em apenas 4 meses, ele finalmente recebeu sua habilidade de deusa. Era uma habilidade de classificação, avaliação precisa. A condição era apenas 30.000 pontos de experiência. É por isso que ele conseguiu. Ele estava tão feliz com os pontos de experiência que recebeu durante seu tempo na escola. Mas quando ele usou a habilidade para avaliar uma maçã, a única informação que ela lhe deu foi algo óbvio. Dizia comida. Ele não pôde deixar de se sentir desapontado. Não apenas seu nível base estava em 1, mas ele também ficou sem MP e não conseguiu uma avaliação decente com uma habilidade de nível 1. Mas Yuri pensou positivamente e pensou consigo mesmo que aumentar sua habilidade para o nível 2 requer o dobro dos pontos de experiência que ele usou para adquiri-la. Portanto, ele chegou à conclusão de que é melhor aumentar seu nível base agora. O aspecto mais forte da geração de heróis são suas habilidades poderosas. Eles matam monstros fora do campus por uma quantidade exorbitante de pontos de experiência que normalmente conseguiriam. Graças a eles, mesmo que Yuri não lute, ele ainda pode conseguir alguns pontos de experiência. Ele pensou enquanto sorria que poderia possivelmente obter o nível base 2 amanhã em sua classe. Nesse sentido, Yuri pensou consigo mesmo que também poderia se chamar de encrenqueiro por causa disso. Só então, Yuri percebeu que Mageu estava sendo chamada por sua professora e por causa disso, ele não pôde deixar de elogiar Mageu, vendo como sua professora confiava nela. Então, quando ele se virou, o coração de Yuri pulou, não porque ele se sentia como uma borboleta, mas porque ele sentia medo. Ele ficou surpreso ao ver Rino com aquele tipo de expressão. Rino virou o rosto para o outro lado com uma lágrima no olho direito, enquanto choramingava que sabia que era alguém como Mageu que Yuri gostava. Então ela se reposicionou em um estado mais depressivo, ainda choramingando sobre o tipo de garota de Yuri. Essa situação fez Yuri suar. Ele só conseguia se perguntar o que havia de errado com ela. Ele entrou em pânico e pensou em uma resposta porque pensou que se não respondesse agora, ficaria com medo do que poderia acontecer. Yuri disse nervosamente que talvez seu tipo fosse alguém com quem ele pudesse relaxar, como fazer um piquenique com ela, comer bento e relaxar juntos. Com isso dito, Rino estava de volta de bom humor porque sentia que não era como Mageu, o que aliviou Yuri vê-la daquele jeito. Bem, se Rino tivesse um namorado, isso teria feito Yuri se sentir como um pai mandando sua filha embora. A pobre garota não estava realmente na friendzone, mas na family zone. LMAO. Yuri então foi trazido de volta à realidade quando ouviu um grande tumulto. Alguém gritou com alguém que eles estavam se empolgando demais. Quando ele olhou na direção do barulho, viu Gorg e outro aluno, e parecia que eles tinham uma briga, mas unilateral. Quando o aluno tentou se desculpar com ele, Gorg não deixou passar e começou a socar o aluno desconhecido. O aluno foi arremessado para longe, mas não parou por aí. Logo após ser socado, ele foi chutado bem no rosto, o que lhe causou um sangramento nasal. O aluno estava tentando pedir ajuda, mas como todos estavam com medo de Gorg, ninguém ousou ajudá-lo. Olhando para o que estava acontecendo na sua frente agora, Yuri não pôde deixar de questionar se Gorg realmente merece ser um candidato a herói quando ele está assim. Yuri pensou que, embora ele fosse um herói contra o Lorde Demônio, havia algo errado com aquele cara. Ele se perguntou, está tudo bem continuar assim? Com a última gota de hesitação, finalmente quebrou. Yuri gritou para Gorg e disse para ele parar. Gorg se virou lentamente e perguntou se foi Yuri quem disse para ele parar, o que deixou Rino preocupado por Yuri. Bem,
Hino não era o único que estava preocupado. Yuri também estava preocupado consigo mesmo. Por que o quê? Não, por quê? Porque ele parou Gorg. Ele não consegue parar de se perguntar isso enquanto entra em pânico. Ele não era uma pessoa justa. Ele era apenas um cara simples que queria relaxar e passar seu tempo de forma eficiente. Normalmente, Yuri nunca faria uma coisa dessas. Ele nunca faria isso, mas era tão insuportável que ele não conseguia perdoar Gorg. Gorg então olhou ameaçadoramente para Yuri e ameaçou Yuri que, já que ele o havia interrompido, isso devia significar que ele não tinha medo de morrer. Por causa disso, Yuri se decidiu. Agora que ele fez isso, ele não tem outra escolha. Ele não pode ser fraco. Olhando para o punho vindo em sua direção, Yuri pode ter se resolvido, mas ele ainda não quer se machucar. Quero dizer, quem iria, certo? Só loucos iriam querer isso. Felizmente, o punho que deveria estar no rosto de Yuri foi bloqueado pela mão de alguém. Era Miguel. Ela disse a Gorg para parar. Ela deu uma desculpa de que se ele machucasse um homem fraco daquele jeito, isso diminuiria sua reputação. Gorg não disse nada e apenas olhou para ela. Então saiu sem dizer nada. Yuri suspirou aliviado e agradeceu a Deus que Miguel veio, mas Miguel disse a Yuri que ele estava errado. Gorg não parou porque Miguel era o herói, mas foi porque Gorg pensa em Yuri como alguém que não vale a pena lutar. Miguel fez Yuri entender que ele estava sendo menosprezado. Percebendo esse fato, Yuri não sabia o que sentir. No entanto, ele sabe que precisa agradecer a Miguel, então ele agradeceu e pediu desculpas a ela pelo que aconteceu. Miguel respondeu que estava tudo bem. Ela afirmou que achava que Yuri era alguém tranquilo, mas ela estava errada. Ela disse a ele, brincando ou não, que ele poderia realmente se tornar um figurão. Depois disso, ele refletiu para si mesmo que foi salvo por Miguel, então ele teria que se abster de quaisquer problemas futuros para viver em paz com os pontos de experiência que ele tem. Em algum lugar, eu não sei, dentro de uma mansão enorme, uma princesa estava sendo solicitada pelo rei a mostrar sua apreciação. O nome dela era Filia, Princesa Filia. Ela estava olhando para fora da janela e descartou a pergunta feita a ela. Ela apenas murmurou para si mesma, dizendo que estava pensando que pessoas da idade dela eram heróis que receberam poderes especiais para lutar contra o Lorde Demônio. Ela respondeu a quem perguntou se ela adoraria conhecer aqueles heróis porque esse era seu sonho há anos. No dia seguinte, os corredores da Academia de Heróis fervilhavam com uma excitação incomum. A princesa Filia, uma visão de elegância e graça, veio visitá-la. Ao entrar no pátio, os alunos sentiram uma sensação de admiração em sua presença. Seu sorriso gentil parecia encher o ar com calor, atraindo a atenção de todos. Vestida com um vestido ornamentado simbolizando sua linhagem real, ela exalava uma beleza refinada que cativava todos, seu carisma impossível de ignorar. Com um tom sereno e sincero, ela se dirigiu aos estudantes reunidos diante dela. Ela começou a falar, dizendo que embora a profecia sombria fale do retorno do Lorde Demônio, enquanto seu olhar varre os estudantes, ela é confortada pelo conhecimento de que heróis como eles existem em seu reino. Ela continuou dizendo que pessoas como ele são raras, e sua bravura lhe dá esperança. Ela fez uma pausa para deixar suas palavras serem absorvidas. Sua expressão era de genuína admiração e encorajamento. Ela então acrescentou que a família real os apoiará de qualquer maneira que puderem. Então ela implora a eles, pelo bem do nosso mundo, que lhes emprestem sua força. Entre os estudantes, Yuri mal conseguia acreditar no que via. Esta era a princesa Filia, a garota que ele conhecia de longe desde a infância, uma figura inatingível de realeza e gentileza. Ao vê-la agora, perto o suficiente para notar cada detalhe refinado de suas feições, ele sentiu uma estranha mistura de admiração e nervosismo. Ele sempre a admirara de longe, mas aqui estava ela, real e radiante, a poucos passos dele. Sua beleza e elegância não eram apenas hipnotizantes, eram magnéticas, atraindo a atenção de homens e mulheres ao seu redor. Yuri olhou para ver se sua amiga Hino estava tão impressionada quanto ela, mas, estranhamente, os olhos de Hino não estavam na princesa. Hino estava observando, o que deixou Yuri se sentindo confuso e um pouco constrangido. A professora, que estava ao lado da princesa, começou as apresentações, chamando os alunos que haviam conquistado títulos de prestígio. Mageu foi a primeira a se levantar, sua postura confiante, enquanto a professora a apresentava. A princesa Filia assentiu em apreciação e observou que o título de heroína era extremamente raro, elogiando Mageu pelo que ela recebeu. Sumeris foi a próxima, apresentada como uma santa, e a princesa a elogiou por receber um título tão honroso. Enquanto a professora continuava, os alunos sem títulos começaram a murmurar entre si, sentindo que não seriam apresentados. Aqueles que tinham vindo para ver a princesa agora se acomodaram, resignando-se a meramente assistir ao desenrolar das apresentações. Enquanto isso,
Yuri percebeu que seus pensamentos estavam à deriva. Já fazia mais de um mês desde que começaram o segundo ano na academia. Parecia surreal. No entanto, apesar do tempo que havia passado, ele ainda não havia feito muito progresso em termos de títulos ou habilidades. A única habilidade que ele possuía era avaliação precisa, e embora tivesse suas utilidades, dificilmente era algo para se gabar. Ele conseguiu acumular um pouco mais de 16.000 pontos de experiência naquele mês, o que era mais do que o normal, e a pequena vitória não lhe trouxe nada além de alegria. Ele até usou uma parte desses pontos para aumentar seu nível base, mas isso não ajudou a todos. Esse pequeno atalho que ele tomou só o beneficiou, rendendo-lhe o apelido nada lisonjeiro de ladrão de pontos de experiência. Embora o rótulo doesse, ele sabia que não era totalmente errado. Ele havia aproveitado oportunidades que só aumentaram seu nível, não contribuindo em nada para seus colegas. Ele não podia culpá-los por chamá-lo assim, mas não conseguia deixar de sentir pena de tudo. Quando ele se virou para sair, pretendendo escapar do grupo sem ser notado, um dos alunos murmurou seu apelido, e Yuri parou. Naquele momento, um puxão suave em sua camisa o fez parar. Ele se virou para encontrar a princesa Filia olhando para ele, sua expressão calorosa, mas curiosa. Ela então olhou para a professora, sua voz educada, mas firme, e perguntou que tipo de Yuri recebeu. A pergunta atingiu Yuri como um raio, e ele sentiu uma onda de ansiedade. A professora hesitou, claramente desconfortável, antes de responder que Yuri não era bem o tipo de aluna digna de uma apresentação com ela, porque Yuri tem apenas uma habilidade de rank F, e nenhum título. A princesa Filia inclinou a cabeça ligeiramente, sua expressão pensativa enquanto olhava de volta para Yuri. Seu olhar permaneceu, e suas sobrancelhas franziram como se ela estivesse sentindo algo errado. Era como se ela pudesse ver além da superfície, olhando para algo escondido dentro dele. Yuri sentiu um arrepio, imaginando se ela sabia de algo que ele não sabia. Seu olhar claro e penetrante o fez se sentir quase no diante dela, como se seu verdadeiro eu estivesse exposto de uma forma para a qual ele não havia se preparado. A mente de Yuri correu. A princesa Filia, como os outros membros da realeza, teria passado pela cerimônia divina e provavelmente recebido uma habilidade única, habilidades que muitas vezes estavam muito além das habilidades comuns de pessoas comuns. Embora ele não soubesse exatamente qual seria a habilidade dela, ele começou a temer o pior. E se a habilidade única dela permitisse que ela percebesse seu potencial oculto ou mesmo entendesse as profundezas de sua habilidade? Se esse fosse o caso, ele percebeu com uma pontada de preocupação que talvez não conseguisse esconder seus segredos por muito mais tempo. Assim que ele se preparou para o pior, a princesa Filia o surpreendeu abrindo um sorriso gentil e simplesmente desejando-lhe boa sorte. Sua gentileza inesperada deixou Yuri se sentindo extremamente aliviado, a ponto de ele afundar no chão, suas pernas cedendo sob ele. Com um suspiro de gratidão, ele silenciosamente agradeceu aos céus, percebendo com uma sensação de constrangimento que provavelmente estava pensando demais em tudo. Conforme os meses passavam, Yuri acumulava pontos de experiência e adquiria várias habilidades aleatórias. O tempo passou rápido e, no 9º mês, seus pontos de experiência finalmente ultrapassaram 1,2 milhão. Em retrospecto, todo o planejamento cuidadoso e esforço valeram a pena. No último ano, ele treinou com sua espada diligentemente, dominando o básico e afiando suas habilidades por meio de prática incansável. Para seu espanto, a habilidade aleatória dada pela deusa deste mês acabou sendo uma habilidade de classificação S, aprimoramento de equipamento. Os pontos de experiência necessários para adquiri-lo eram íngremes 800.000, mas Yuri pôde reivindicá-lo imediatamente graças aos pontos que ele havia economizado meticulosamente. O nível de habilidade era apenas 1, resultando em apenas um único aprimoramento, mas ele exercia um poder significativo em aumentar a nitidez das espadas e reforçar a armadura defensiva. Apesar de seu potencial, usar esse aprimoramento drenava uma quantidade considerável de pontos de mana, o que era particularmente desafiador para Yuri, já que seu nível base ainda era baixo. Conforme a energia diminuía, ele se viu imobilizado por um tempo, dominado por uma sensação de exaustão que beirava a alucinação. A sensação era surreal, especialmente com a princesa aparentemente em todo lugar que ele se virava, até mesmo oferecendo a ele um travesseiro que muitos homens no mundo desejariam. O peso de sua fadiga parecia quase insuportável, como se ele pudesse desabar sob a tensão a qualquer momento. No entanto, em meio à exaustão, Yuri se viu no centro de uma tensão peculiar. As garotas brigavam por ele com um fervor que ele não conseguia compreender. Rino, uma amiga próxima e aliada, tentou intervir, questionando a princesa sobre suas ações. A princesa, em sua maneira serena de sempre, alegou que estava apenas observando os eventos se desenrolarem.
No entanto, Miguel rapidamente respondeu que, se ela estivesse genuinamente observando, seria estranho para ela ficar perto de apenas uma pessoa. Essa troca caótica foi intensificada pelos olhares intensos e um tanto assustadores dos garotos próximos, que pareciam ansiosos para impressionar a princesa. Durante tudo isso, a mente de Yuri foi consumida por um pensamento. Ele tinha apenas alguns dias para fortalecer todo o seu equipamento. Poucos dias depois, eles se encontraram em uma floresta densa, onde seu professor os instruiu sobre o exercício de combate ao ar livre do dia. Ele os encorajou a tratar isso como se fosse uma batalha real, dando um senso de seriedade ao treinamento. Para Yuri, a excitação era alta enquanto ele admirava as melhorias que havia feito em seu equipamento. Totalmente equipado e pronto, ele sentiu uma onda de confiança sobre seu desempenho no próximo combate ao ar livre. Rino não perdeu tempo, correndo em sua direção com um sorriso brilhante, ansiosa para se juntar ao exercício. Sem hesitar, Yuri concordou. A camaradagem entre eles era evidente enquanto Rino energicamente incitava seus colegas a acelerarem o ritmo. No entanto, seus apelos caíram em ouvidos surdos. Muitos de seus colegas pareciam muito relaxados, despreocupados com o desafio iminente. De repente, a atmosfera mudou quando a princesa Filia se aproximou deles. Com um sorriso educado, ela perguntou se poderia se juntar à festa deles naquele dia, alegando que pretendia observar o treinamento deles. Seu pedido acendeu uma onda de excitação entre os meninos, que estavam ansiosos para mostrar suas habilidades diante da princesa. Motivados pela presença dela, eles saíram correndo, cada um determinado a provar seu valor. Yuri, no entanto, se viu em um estado de espírito contemplativo, questionando por que a princesa havia escolhido acompanhá-los em vez do time de heróis mais habilidoso. Seu amigo Rino, por outro lado, sentiu uma pontada de irritação, sentindo a tensão subjacente no ar. O grupo deles, agora cheio de energia, advertiu Yuri de brincadeira para que se abstivesse de fazer algo muito impressionante, chamando de ladrão de pontos experiente. Afinal, eles precisavam impressionar a princesa. No entanto, o olhar da princesa Filia caiu sobre Yuri, e ela questionou diretamente porque ele parecia desinteressado. A pergunta dela o perturbou profundamente. Parecia que ela via através de sua fachada, percebendo que ele retinha suas verdadeiras capacidades. Em um momento de vulnerabilidade, ele confessou que isso era tudo o que conseguia fazer, não desejando mentir. A princesa, no entanto, não pareceu convencida, deixando-o ainda mais inquieto. Felizmente, Rino aproveitou o momento, seu ciúme vindo à tona quando ela interveio na conversa. Ela pressionou a princesa sobre sua constante proximidade com Yuri, provocando uma resposta surpreendente. A princesa refletiu sua pergunta de volta, deixando Rino momentaneamente atordoada. Quando Rino finalmente respondeu, ela declarou que estava lá para proteger Yuri de danos, uma declaração que pegou Yuri completamente de surpresa. Entendendo essa nova dinâmica, a princesa sugeriu que se ela estava tão preocupada com a segurança de Yuri, ela poderia emprestar a ele um de seus guardas. Rino, no entanto, rapidamente retrucou que ela era perfeitamente capaz de proteger Yuri sozinha. De repente, Miguel irrompeu em cena, declarando exuberantemente que sua intuição estava correta o tempo todo. A princesa Filia estava de fato perto de Yuri porque ela não suportava deixá-lo sozinho. Presa no meio dessa teia cada vez mais emaranhada de relacionamentos, Yuri se sentiu completamente perplexa. A princesa, com uma expressão astuta, fingiu esquecer o nome de Miguel, o que só aumentou ainda mais a irritação de Miguel. Ela lembrou à princesa que elas se encontraram várias vezes e insistiu que era estranho que ela não conseguisse se lembrar, especialmente considerando o título de Miguel como uma heroína. Com um brilho exagerado, Miguel repetiu seu nome, tentando causar uma impressão que seria impossível de esquecer. Depois disso, a princesa perguntou a Miguel o que a trouxe lá, mas Miguel questionou a princesa de volta, perguntando por que ela sempre ficava perto de Yuri enquanto Yuri apenas ficava ali parado parecendo não ter a mínima ideia. A princesa então sorriu e mentiu descaradamente que ela só estava lá para observar Yuri lutando. Ouvindo isso, Miguel disse à princesa que se ela quisesse observar uma luta, então Aizeia, o mestre espadachim, mostraria a ela sua grande habilidade com a espada. Então Miguel chamou Aizeia para levar a princesa com ele, o que deixou Aizeia preocupado. No entanto, a princesa recusou e disse que queria ver Yuri lutar, então sua preocupação era desnecessária. Por causa disso, a intuição de Miguel confirmou que a princesa estava realmente mirando em Yuri. Ouvir isso fez Yuri suar balas enquanto observava as três garotas brigando por ele. De repente, uma faca voou bem onde sua cabeça estava. Felizmente, ele conseguiu se esquivar, então ele foi capaz de escapar da morte. A espada era da inveja que os garotos tinham dele. Eles declararam que talvez fosse melhor derrotá-lo para o bem deste mundo do que derrotar o Lorde Demônio.
O outro tranquilizou Yuri dizendo que ele não deveria se preocupar porque 2 braços e 2 pernas não iriam matá-lo. Yuri não conseguiu evitar gritar de medo. Naquele momento, eles ouviram um grito alto. Estava vindo de um homem encarando Gorg. Era Jude. A troca entre Jude e Gorg chamou a atenção deles porque parecia que seria outra luta. Jude deu um sermão em Gorg dizendo que ele não podia continuar pensando como se fosse o rei da montanha, mas Gorg descartou isso e, em vez disso, disse a Jude que ele não conseguia acreditar que ele o estava desafiando enquanto sorria arrogantemente. Yuri então pensou se Gorg fizesse algo errado de novo. Há rumores de que Gorg, que está acima do nível 70, não deve ser tocado a menos que seja importante. Mas pensando nisso novamente, quando Yuri olhou para Jude, ele se lembrou que ele tinha um temperamento curto, então talvez ele estivesse errado dessa vez. No entanto, o que quer que os outros pensem sobre isso, a disputa entre Gorg e Jude não se acalmou e só piorou conforme eles trocavam conversas. Jude gritou com Gorg, dizendo que eles não eram mais crianças, então ele o questionou porque ele queria que eles se matassem. Mas com uma atitude arrogante, Gorg zombou de Jude, perguntando o que ele queria dizer com matar uns aos outros quando ele era o único que iria morrer. Jude sentiu como se tivesse comido algo amargo ao ouvir isso de Gorg. No entanto, Gorg não se importou e encorajou Jude a ir até ele, ao que Jude não se recusou. Finalmente, Gorg pulou do chão e se preparou para socar Jude, mas Jude bloqueou com sua espada. Em troca, sua espada foi completamente destruída pelo simples punho de Gorg. Depois disso, Jude sorriu e perguntou a Gorg se ele realmente tinha acabado de quebrar sua espada. Então, ele zombou dele, dizendo que parecia que ele realmente queria seus braços cortados. Jude levanta a mão na frente dele e a exibe para Gorg enquanto ele continua a zombar dele. Gorg acolheu isso e respondeu arrogantemente que Jude ainda estava dizendo isso ingenuamente e disse a ele para parar e apenas vir até ele e matá-lo de verdade. Gorg então se vira para onde Yuri e os outros estão e diz a eles que se ele morrer, eles podem cobrir Jude. Ouvindo isso, Yuri começou a pensar novamente. Jude tem a habilidade invencível de cortar qualquer coisa. O Dimensional Slash, uma espada invisível que ele ativa com a mão direita para cortar tudo nas proximidades. Provavelmente era a habilidade mais forte, exceto por ter um título. Jude é forte. Nem Gorg conseguiria escapar se fosse atingido pelo Dimensional Slash. Se Gorg fosse morto, Yuri honestamente pensou que todos aqui estariam do lado de Jude. Logo depois disso, Jude atacou Gorg com um sorriso no rosto. Jude balançou a mão em direção a Gorg para cortá-lo, mas Gorg evitou, então a árvore foi a única coisa que foi cortada. Jude então atacou novamente e gritou para Gorg que ele se perguntava por quanto tempo ele seria capaz de manter a compostura. No entanto, Gorg facilmente evitou seus ataques como se não fosse nada. Ele nem estava sem fôlego. Percebendo esse fato, Jude começou a entrar em pânico. Gorg fez uma breve declaração antes de preparar seu punho para socar Jude. Ele disse a ele que seria inútil, mesmo que sua habilidade fosse boa, se ele realmente não acertasse o alvo. Depois disso, Gorg deu um soco em Jude bem no seu estômago, e Jude voou para longe e atingiu a árvore. O impacto foi tremendo, o que fez Jude parecer desmaiado. Gorg segura Jude pelos cabelos e informa que, já que tentou matá-lo, ele não deve ter problema se o matar também. Jude então se desculpa com Gorg, mas só recebe uma joelhada em seu estômago. Testemunhando a cena à sua frente, Yuri pensou que se não fizesse algo agora, Jude realmente morreria dessa vez. E assim como antes, Yuri parou Gorg gritando com ele. Gorg parou e olhou para Yuri com uma cara que se perguntava o que era aquilo. Yuri se sentiu nervoso novamente e não sabia o que fazer. Ele inconscientemente levanta a voz. Ele não sabe o que há de errado com ele. Gorg então disse a Yuri que, já que ele disse que não mostraria misericórdia a ele na próxima vez que fizesse isso de novo, ele deveria saber o que estava por vir. Preocupados, Reno e a princesa Filia ligaram para Yuri com expressões preocupadas. Yuri então assegurou que estava tudo bem e que eles deveriam ficar ali. Yuri começou a pensar. Por enquanto, ele tem que tirar Gorg do caminho. Se eles envolvessem a princesa, eles não seriam mais capazes de controlar a situação. Gorg começou a falar e disse a Yuri que ele sempre odiou a atitude composta de Yuri quando ele era o mais fraco deles. Gorg agarrou Yuri pelo pescoço, então Yuri começou a ofegar por ar. Mas Gorg não se importou e disse que perdoaria Yuri se ele se curvasse e esfregasse a cabeça no chão na frente das pessoas ao redor deles. No entanto, Yuri recusou firmemente a oferta ridícula de Gorg. Por isso, Gorg disse para ele morrer daquele jeito. Gorg continuou, dizendo que não tinha certeza do porquê, mas não gostou de Yuri desde o começo. Ele não sabe o motivo, mas disse que essa era sua oportunidade de matá-lo. Durante esse tempo,
Os pensamentos de Yuri flutuavam sobre o quão doloroso o que estava acontecendo com ele era. Ele estava entrando e saindo da consciência. Ele pensou que iria morrer assim, mas se recusa a fazer isso. Ele pensou que não poderia morrer daquele jeito. Mas por que não, quando ele já morreu uma vez? Isso mesmo, era porque ele tinha uma missão, então ele fez uma resolução de que ele definitivamente viveria, mesmo que tivesse que matar Gorg. Os olhos de Yuri então brilharam de repente, como se um interruptor tivesse sido acionado dentro dele. Quando Gorg viu isso, arrepios percorreram seu corpo todo. Yuri então agarrou a mão de Gorg firmemente, o que chocou Gorg com a força que sentiu na mão de Yuri. Sua mão não conseguiu resistir e foi forçadamente afastada pelo pescoço de Yuri. Nesse momento, o grupo de Miguel chegou à cena e interveio. Miguel avisou Gorg que se ele não parasse, eles seriam seus inimigos. Gorg imediatamente soltou Yuri com o coração em conflito. Gorg deu uma desculpa de que, por causa da festa dos heróis, ele deixaria Yuri escapar dessa vez. Mas ele não parou por aí. Ele faz questão de avisar Yuri e Jude. Ele disse a eles que eles poderiam vir até ele a qualquer momento, e ele os mataria com certeza naquele momento. Miguel então se desculpou com Yuri por não poder ajudar antes, mas Yuri entendeu, então ela disse a ela que estava tudo bem, e agradeceu por salvá-los. Miguel sorriu, enquanto a princesa e Rino suspiraram de alívio. Por outro lado, Gorg olhou para a mão marcada por Yuri em seu pulso e estalou a língua em aborrecimento. O ataque de Jude foi rápido, calculado. O flash de sua mão, conhecido como corte dimensional, mal roçou a cabeça de Yuri, cortando uma mecha de seu cabelo em um arco fino e mortal. Foi um aviso, um lembrete do domínio de Jude e uma mensagem clara de que a sobrevivência de Jude não era um ato de salvação de Yuri. Yuri entendeu e obedeceu, enquanto sentia arrepios por todo o corpo. 6 meses se passaram após a provação com Gorg, mas os efeitos permaneceram, colorindo o retorno de Yuri à escola com uma hostilidade tensa. Embora Yuri tenha retomado suas aulas, estava claro que seus colegas só tinham se tornado mais insensíveis no tratamento que davam a ele. Insultos o seguiam em sussurros, olhares zombeteiros o seguiam por todo lugar, e o ciúme fervia abertamente, especialmente no que dizia respeito à princesa. A mera associação de Yuri com ela, não intencional como era, parecia apenas piorar seu isolamento. Então Miguel, sentindo o desconforto de Yuri, puxou de lado para explicar as correntes mais profundas por trás dessa animosidade. Ela explicou que quase todos ao redor deles tinham alcançado um nível de poder acima de 40, exercendo habilidades muito mais fortes do que um aventureiro médio. Esse status lhes trouxe orgulho e egos inflados, fazendo-os desdenhosos de qualquer um abaixo deles. Até Miguel, por mais habilidosa que fosse, enfrentava rejeição sempre que tentava estender a mão. O orgulho deles era uma barreira, o desprezo deles era um escudo. Miguel raciocinou que a ousadia de Yuri, a própria coisa que o salvou, era também o motivo pelo qual ele era tão desprezado. Eles não conseguiam aceitar que alguém que eles consideravam fraco tivesse intervindo quando eles não o fizeram. Ela descartou o ressentimento deles, chamando-os de inúteis, mas seus comentários improvisados despertaram raiva entre aqueles que ouviram, uma reação que Yuri achou profundamente perturbadora. Rino, no entanto, abordou Yuri com palavras mais gentis. Embora ela compartilhasse a preocupação de Miguel por ele, ela o encorajou a evitar quaisquer riscos futuros, confessando que admirava sua coragem em protegê-la. Estranhamente, Yuri não tinha nenhuma lembrança do evento, e a lembrança de Miguel parecia diferir do relato de Rino. Miguel confirmou o perigo, lembrando Yuri do momento aterrorizante quando Gorgo levantou pelo pescoço, um encontro que causou arrepios em Yuri só de lembrar. Quando ele perguntou sobre o nível base de Gorg, Miguel informou com solenidade que Gorg já havia ultrapassado o nível 80, enquanto ela própria permanecia em 60, um lembrete de quão grande a diferença realmente era. Refletindo sobre isso, Yuri resolveu evitar riscos desnecessários, sabendo que ele teria que ficar mais forte para aproveitar ao máximo sua segunda chance. Para viver plenamente, ele precisaria continuar avançando, e por sorte, seu nível base havia subido recentemente para 80 também. No entanto, com tantos pontos de experiência à sua disposição, Yuri começou a questionar os limites que ele pensava que existiam. Embora inicialmente acreditasse que só poderia armazenar até 10 milhões de pontos de experiência, ele se viu segurando mais de 16 milhões. Deitado na cama, Yuri calculou seus ganhos futuros, falando suavemente consigo mesmo enquanto traçava um plano. Se seu acúmulo continuasse, ele previa ultrapassar 30 milhões de pontos em um mês, o suficiente para aumentar seu nível para 100. Ele considerou alocar seus pontos estrategicamente, focando em aumentar suas estatísticas básicas como esgrima, agilidade, força e destreza. Ele também ganhou várias novas habilidades com seu nível de esgrima impulsionado, desbloqueando habilidades sem gastar pontos extras.
Ele percebeu que algumas de suas habilidades mágicas também ficariam mais fortes, abrindo caminhos para magias ainda mais potentes. Apesar de seu planejamento cuidadoso, Yuri sabia que precisaria reservar pontos de experiência para a deusa Skilgasha, uma cobiçada loteria de habilidades que agora exigia impressionantes 100 milhões de pontos. No passado, economizar para isso teria parecido impossível, mas agora, com sua experiência ganhando aceleração, ele poderia realisticamente considerar isso. Ele resolveu abordar a Skilgasha com seriedade renovada, com a intenção de qualquer poder que ela pudesse render para sua jornada à frente. Enquanto reuniam seus pensamentos, Rino lembrou ao grupo que a formatura estava se aproximando rapidamente, e com ela, a próxima Subjugation Expedition. Este evento havia sido planejado especificamente para fornecer à sua classe alguma experiência prática em lidar com grandes monstros antes de concluírem seus estudos. O pensamento trouxe uma mistura de emoções para Miguel e Rino, pois eles não conseguiam deixar de pensar na princesa Filia. Eles silenciosamente esperavam que ela não comparecesse novamente, dadas as interrupções que sua presença geralmente causava. Enquanto isso, Yuri parecia alegremente inconsciente de suas preocupações. Apesar dos desejos de Miguel e Rino, a princesa Filia fez outra aparição inesperada e, como antes, ela gravitou diretamente para Yuri. Mantendo-se perto dele, ela falou despreocupadamente sobre a situação deles, como se estivessem em um piquenique casual em vez de uma missão séria. Yuri, no entanto, se viu cada vez mais desconfortável com a atenção da princesa e, desajeitadamente, lembrou-a do verdadeiro propósito de sua expedição, subjugar monstros. Mas a resposta dele não a deteve, e a presença dela ao seu lado atraiu olhares intensos de muitos dos estudantes homens próximos. Enquanto Yuri suportava esses olhares penetrantes, ele não conseguia se livrar da sensação de que, se não fosse por seu recente aumento no nível base, ele poderia realmente se sentir como se estivesse murchando sob o peso de toda a hostilidade direcionada a ele. Observando a situação, Rino decidiu intervir. Movendo-se entre Yuri e a princesa, ela perguntou à princesa incisivamente por que ela estava tão singularmente interessada em ser amiga somente de Yuri. A princesa Filia começou explicando que ela só queria falar com o salvador do mundo deles. Ela disse isso calmamente, certa de suas razões, mas Rino não acreditou nela. Ela respondeu que se a princesa realmente quisesse falar com o salvador do mundo, então ela deveria falar com Miguel. Miguel, afinal, era quem tinha o título de herói. As palavras de Rino deixaram claro seu ceticismo, mostrando que ela não confiava nas intenções de Filia. No entanto, Filia não recuou. Ela apontou que a própria Rino passava muito tempo perto de Yuri, insinuando que se Rino podia ficar perto dele, ela, como princesa, deveria ter o mesmo direito. Na visão dela, ela tinha mais autoridade do que Rino, que era, em suas palavras, apenas colega de escola de Yuri. Isso atingiu um nervo em Rino, que levou o termo colega de escola para o lado pessoal. Ela respondeu firmemente que não era apenas colega de escola de Yuri, mas sua amiga de infância, o que, para ela, significava que ela era mais próxima dele do que de qualquer outra pessoa. Observando isso de um lado para o outro, Yuri não pôde deixar de questionar se a discussão deles tinha algum propósito real. Para ele, parecia mais sobre títulos e quem ficava mais próximo dele do que qualquer razão mais profunda. Então Miguel, que estava observando silenciosamente, finalmente interveio. Ela apontou que, até onde sabia, Rino nunca se encontrou com Yuri fora da escola. Para Miguel, isso fez de Rino mais uma velha amiga de escola do que uma verdadeira amiga de infância. Seu comentário permaneceu, lançando dúvidas sobre a alegação de Rino e adicionando ainda mais tensão entre elas. Depois, a princesa Filia ficou curiosa sobre as intenções de Miguel e finalmente decidiu confrontá-la, imaginando porque ela também permanecia perto de Yuri. Miguel revelou que sentia a presença do destino sempre que estava perto dele. Era como se um fio invisível os conectasse, e na presença dele, ela sentia uma paz incomum que acalmava seu espírito. Ouvindo sua explicação, Yuri considerou que poderia ser devido ao seu papel designado como salvador do herói, um papel que parecia atrair Miguel para ele, unindo seus destinos. No entanto, Yuri entendeu que, com a transferência de vida não sendo mais uma opção, o caminho do destino havia mudado. A jornada à frente não era mais clara ou pré-determinada. A roda do destino havia começado a girar em uma nova direção, uma que nem ele poderia prever. Interiormente, ele aceitou que talvez não tivesse mais o poder de salvar Miguel da maneira que o destino deveria ter sido. Ainda assim, ele se agarrou a uma esperança silenciosa, desejando que esse caminho incerto os levasse a um futuro mais brilhante e esperançoso. A mente de Yuri estava cheia de pensamentos sérios, mas eles foram repentinamente interrompidos, trazendo de volta a realidade mais rápido do que um raio. Essa mudança ocorreu quando ele ouviu a discussão em andamento entre Miguel e a princesa Filia sobre ele.
A discussão tomou um rumo curioso quando a princesa Filia, com seu grande interesse, perguntou a Miguel se ela poderia assumir que o que Miguel estava guardando em seu coração era um sentimento de amor por Yuri. Miguel, no entanto, escolheu não dar uma resposta clara. Ela entendeu que fazer isso seria semelhante a dar a Filia o que ela queria, algo que ela não estava disposta a fazer. Em vez disso, Miguel desafiou a princesa perguntando o que ela faria se sua suposição fosse de fato verdadeira. Em resposta, a princesa Filia expressou sua resignação, afirmando que não havia nada que ela pudesse fazer sobre isso. Afinal, seu papel principal era ajudar o salvador do mundo, que era Yuri. Miguel, rápida em contra-atacar, declarou que se esse fosse o caso, então Filia deveria estar ajudando-a, já que ela era a verdadeira salvadora do mundo. A princesa reconheceu que isso poderia de fato conter alguma verdade. Em uma reviravolta surpreendente, risadas irromperam entre eles, dissipando a tensão como se o desentendimento anterior nunca tivesse acontecido. Apesar das risadas e da aura brilhante que o cercava, Yuri não conseguia se livrar da sensação de que algo ainda estava errado. Ele sentiu uma tensão persistente no ar, mas a ignorou, pensando que eles estavam simplesmente se divertindo e conversando. Em sua visão, tudo parecia bem, e ele decidiu que era melhor deixar o assunto de lado. Mais tarde, seu professor reuniu a classe para anunciar o início de sua tarefa de subjugação. Ele os informou que seu alvo seria uma criatura formidável conhecida como Amertail. Este grande monstro era famoso por seus ataques poderosos, usando sua cauda enorme como arma. O professor lembrou à classe que esta não era uma fera comum, era forte e não deveria ser menosprezada. Ele enfatizou a importância de permanecer alerta e trabalhar em equipe para garantir seu sucesso nesta tarefa desafiadora pela frente. Depois daquele momento, a classe inteira rapidamente se concentrou em seus alvos. Todos concordaram em lutar contra a criatura conhecida como Amertail. Quando um dos membros da equipe chamou a atenção da criatura, ela reagiu instantaneamente, atacando-os com sua cauda, assim como seu professor havia avisado. A cauda era sua arma primária, e os alunos aprenderam rapidamente o quão formidável ela poderia ser. As várias equipes começaram a cooperar, trabalhando juntas para derrubar seu alvo, recusando-se a serem superadas por ele. No meio dessa ação, Yuri se viu parado de lado, observando seus colegas de classe enquanto eles lutavam com determinação e energia. Ele sentiu um senso de orgulho ao observar seus esforços animados, notando que para ele, o Amertail parecia quase um boneco de treinamento, um mero objeto para aprimorar suas habilidades. Ele admirou o entusiasmo deles, percebendo que eles estavam dando tudo de si. Apesar de estar ciente de sua própria força e da facilidade com que ele poderia derrotar o Amertail com seu nível, Yuri tomou a decisão de permanecer na lateral. Ele se sentia sobrecarregado pelo peso de sua reputação na classe, que frequentemente o rotulava como um fardo. Esse pensamento o encheu de uma estranha sensação de conforto, permitindo-lhe sonhar com uma vida estável e longa, longe do caos da batalha. Enquanto ele se perdia nesses pensamentos, a escaramuça contra o Amertail concluiu sem que ele sequer levantasse um dedo. Quando a luta terminou, vários garotos da classe se aproximaram de Rino, Miguel e da princesa. Eles esperavam chamar a atenção das garotas, perguntando se elas tinham visto os garotos subjugarem o monstro. Mas, para seu desânimo, Rino, Miguel e a princesa não lhes deram atenção. Em vez disso, se reuniram em volta de Yuri enquanto conversavam com ele como sempre faziam. Isso fez com que Yuri se sentisse incomodado novamente, pois ele se viu no centro de uma tensão indesejada, não apenas das meninas, mas também dos meninos, cuja hostilidade em relação a ele parecia aumentar mais uma vez. Assim que eles estavam se preparando para deixar a área, Rino de repente sentiu algo poderoso se aproximando. A atmosfera mudou, e logo todos ouviram um rugido alto ecoando à distância. Miguel apontou para cima, indicando que o som vinha de cima. Quando eles olharam para cima para ver o que era, todos ficaram surpresos com a visão diante deles. Era um viver, voando pelo céu e capturando a atenção deles completamente. Em um momento tenso no alto do céu, um viver desceu com uma velocidade incrível. Ao contrário dos dragões, essa criatura assustadora não tinha magia de língua de dragão, mas sua rápida descida tornava um alvo formidável para qualquer um que tentasse subjugá-la. Abaixo, um grupo de heróis lutava bravamente contra a criatura, seus esforços coordenados deixando seus colegas de classe pasmos. Entre eles, Yuri assistiu com espanto enquanto o grupo de heróis demonstrava habilidades impressionantes no que era inegavelmente uma batalha real. No entanto, Yuri sentiu uma pontada de frustração. Ao contrário dos heróis, ele e seus colegas não possuíam a habilidade de voar, o que os deixou incapazes de se juntar à luta efetivamente. Seu olhar então se voltou para Gorg, que também havia recebido um título recentemente.
Yuri ponderou que Gorg provavelmente não tinha habilidade de voar também, o que poderia explicar seu aparente desinteresse na batalha acima. De repente, o viver pareceu vacilar, despencando em direção ao chão. Por um momento, pareceu que o grupo de heróis havia ganhado a vantagem e derrotado a criatura. Mas Miguel, uma das mais corajosas entre eles, rapidamente gritou um aviso. Ela pediu a todos que se afastassem, pois o viver estava prestes a cair. Em um movimento rápido, a criatura atingiu com uma de suas asas enormes, fazendo-a cair no chão. Conforme o viver caía, ele acelerou dramaticamente, deixando o time de heróis acima em estado de choque. Eles perceberam que não conseguiriam impedir sua queda. Os olhos de Miguel se arregalaram de horror quando ela percebeu que o viver estava indo direto para a princesa e seus cavaleiros. Sem um momento a perder, ela balançou sua espada na fera em queda, esperando proteger a princesa da destruição iminente. No entanto, Yuri avaliou a situação e percebeu com uma sensação de afundamento que o ataque de Miguel não alcançaria o viver a tempo. Se ele não agisse rápido, a princesa e seus leais cavaleiros seriam esmagados pelo peso da criatura. A mente de Yuri correu enquanto ele considerava suas opções. Ele sabia que tinha habilidade de agilidade no nível 10, o que poderia permitir que ele alcançasse a princesa antes que fosse tarde demais. No entanto, uma sensação de hesitação o dominou. Ele temia que revelar suas verdadeiras habilidades pudesse mudar tudo em sua vida, tirando a normalidade que ele tanto estimava. No entanto, ele não conseguia se livrar do pensamento de que se não fizesse nada quando tivesse o poder de ajudar, viveria com esse arrependimento para sempre. Com determinação, Yuri tomou sua decisão. Ele ativou sua habilidade de agilidade e correu em direção à princesa, se esforçando para correr mais rápido do que nunca. Assim que o viver estava prestes a cair sobre a princesa e seus cavaleiros, algo inesperado aconteceu. O viver de repente se desintegrou no ar, desaparecendo diante de seus olhos. Miguel, tendo seguido seu ataque, pousou em segurança no chão, o perigo momentaneamente evitado. Depois de testemunhar o desenrolar dos eventos, os colegas rapidamente chegaram a uma conclusão. Foi Miguel quem ajudou a princesa e foi responsável por esmagar o viver em pedaços. Seus gritos de vitória encheram o ar, celebrando o que eles acreditavam ser um feito heróico. No meio dessa celebração, Yuri soltou um suspiro de alívio, grato por ninguém ter visto suas ações rápidas e decisivas. Ele conseguiu derrubar o viver num piscar de olhos que seu envolvimento permaneceu em segredo. Enquanto eles se deleitavam em seu triunfo percebido, Yuri sentiu uma sensação de satisfação. Afinal, se eles achavam que Miguel era quem havia derrotado o viver, ele poderia continuar a aproveitar a vida que estava vivendo sem atrair nenhuma atenção indesejada para si mesmo. Enquanto a turma se preparava para voltar, Yuri estava confiante de que seu segredo estava seguro. No entanto, quando ele pensou que tinha escapado ileso, Miguel apareceu inesperadamente atrás dele. Ela perguntou diretamente sobre sua verdadeira identidade, pegando-o desprevenido. Em resposta, Yuri fingiu ignorância, esperando ignorar a pergunta dela. No entanto, sua tentativa de se fazer de bobo só serviu para ofender Miguel. Ela o confrontou, expressando seu descontentamento com sua aparente falta de respeito. Miguel então revelou que possuía uma habilidade conhecida como aceleração mental. Essa habilidade permitia que ela observasse situações em câmera lenta, e ela tinha visto Yuri cortando o viver com uma velocidade inacreditável. Ao ouvir isso, a curiosidade de Yuri foi despertada. Ele começou a se perguntar o que essa habilidade implicava. Miguel chegou a uma conclusão a partir de suas observações. Ela afirmou que Yuri era de fato mais forte do que ela, apesar de ser intitulada como heroína. Ela refletiu sobre seus sentimentos e percebeu que seu interesse nele vinha da crença de que ele poderia ser o verdadeiro herói, e não ela. Yuri, no entanto, foi rápido em refutar suas alegações. Ele insistiu que ela era, sem dúvida, a verdadeira heroína, enfatizando que o que havia acontecido antes era apenas uma coincidência. Apesar de suas garantias, Miguel permaneceu cética, sentindo que ele estava escondendo algo. No entanto, ela decidiu não pressioná-lo mais. Entendendo seu desejo por segredo, ela se ofereceu para manter o que tinha para si mesma, permitindo que ele mantivesse sua identidade oculta por enquanto. Independentemente de seus pensamentos anteriores, Miguel se viu refletindo sobre seus sentimentos por Yuri, reclamando sobre sua confusão sobre o porquê de ter desenvolvido interesse nele. Afinal, ele não era convencionalmente bonito. No entanto, naquele momento, ela sentiu uma sensação de alívio que esse mistério sobre seus sentimentos foi finalmente resolvido. Enquanto Yuri continuava a tentar tranquilizá-la, tentando dissipar suas suspeitas, Miguel de repente se iluminou, seu rosto se iluminando com um sorriso caloroso e sincero. Ela disse a ele o quanto sempre admirou seu altruísmo,
especialmente a maneira como ele corria para salvar os outros sem um momento de hesitação. Yuri ficou surpreso com suas palavras, e quando a compreensão do que ela queria dizer se instalou, ele sentiu uma onda avassaladora de constrangimento. Suas bochechas coraram, e ele ficou sem palavras, inseguro sobre como responder à admiração aberta dela. Após um breve momento de silêncio, Miguel acenou a Deus, deixando Yuri em estado de choque, completamente perplexo com sua franqueza e sinceridade. Enquanto ele estava ali, perdido em pensamentos, sua amiga Rino chamou, quebrando o feitiço de sua perplexidade. Rino sugeriu que eles deveriam voltar. Enquanto eles voltavam, Yuri não pôde deixar de refletir sobre a conexão que ele compartilhava com Miguel. Ele se lembrou de que o único vínculo que eles tinham era a transferência de vida, uma conexão profunda que parecia ter desaparecido. No entanto, na esteira dos eventos recentes, ele começou a se perguntar se o destino havia intervindo para reconectá-los mais uma vez. Com o passar do tempo, o ano letivo chegou ao fim, e o último evento escolar concluiu com uma sensação de finalidade. A formatura chegou, e a maioria dos seus colegas de classe decidiu embarcar em se tornar um aventureiro, e buscando reunir mais habilidades e experiências, Yuri, também, tomou uma decisão que mudaria sua vida. Ele deixou sua cidade natal para trás e abraçou o caminho de um aventureiro, pronto para esculpir seu próprio destino no mundo além. Ele se viu imerso em pensamentos, ponderando os desafios de adquirir habilidades básicas sem ser um aventureiro. A percepção o atingiu que, para sobreviver neste mundo, ele precisava desenvolver uma habilidade específica, resistência a debuffs. Não importa quão alto seu nível pudesse ser, um único golpe de uma poderosa habilidade do On poderia acabar com sua vida em um instante. Esse conhecimento pesava muito sobre ele, não deixando espaço para relaxamento ou complacência. Yuri resolveu ganhar habilidades por meio do combate, sabendo que a experiência prática era o melhor professor. Enquanto ele examinava seus arredores e considerava o caminho que estava tomando, ele refletiu sobre como todos os aventureiros pareciam pertencer a uma organização compartilhada, a Guilda dos Aventureiros. Na capital real de Urs, existiam várias guildas, cada uma com sua própria reputação e membros. De repente, seus pensamentos foram interrompidos pelo grasnar de dois corvos voando acima. Ele olhou para cima e, naquele momento, avistou seu destino à distância. Era a guilda que ele estava procurando, um lugar que ele esperava que lhe oferecesse a oportunidade de aprimorar suas habilidades. Ele escolheu intencionalmente essa guilda em particular devido à sua má reputação, pois queria evitar encontrar alguém que conhecesse. No entanto, conforme ele se aproximava e examinava as condições da guilda, ele percebeu que ela era ainda pior do que ele havia previsto. No fundo de sua mente, ele se lembrou de que Mageu o havia convidado para formar um grupo com ela, mas como uma heroína, ela não tinha liberdade para fazer tais escolhas. Ela havia sido compelida a se juntar ao grupo de Zaya, que a arrastou para a capital para continuar suas missões. Yuri tinha ouvido que seus colegas de classe estavam formando grupos entre si, o que fazia sentido. Era uma prática comum entre aventureiros se unirem para mitigar riscos. No entanto, ele não se juntou a ninguém nem revelou suas intenções de visitar esta guilda em particular, pois queria manter sua jornada em segredo. Quando ele finalmente abriu a porta da guilda, ele foi pego de surpresa. Para seu espanto, ele foi imediatamente recebido por alguém que ele reconheceu. Era Reno. O choque tomou conta dele enquanto ele processava o encontro inesperado. A confusão inundou a mente de Yuri como uma tempestade repentina. Ele não conseguia deixar de se perguntar por que Reno estava ali. Ele não havia contado a ninguém, nem mesmo aos seus pais, sobre a guilda a qual iria se juntar, então vê-la ali pareceu completamente inesperado. Reno parecia ansioso, insistindo que formassem um grupo juntos, tudo isso enquanto permanecia felizmente inconsciente da turbulência que girava nos pensamentos de Yuri. Enquanto ele ponderava sobre essa situação, um lampejo de realização começou a surgir nele. Não havia nenhuma razão específica para rejeitar a oferta de Reno. Ele realmente queria ficar mais forte de forma constante e levar uma vida pacífica, que era a razão pela qual ele havia escolhido uma guilda remota em primeiro lugar. A tranquilidade do local o havia atraído, e ele esperava cultivar suas habilidades longe do caos de lugares mais proeminentes. No entanto, uma pergunta incômoda persistia no fundo de sua mente. Como Reno descobriu que ele estava aqui? Ele tentou afastar sua curiosidade, dizendo a si mesmo que poderia ser apenas uma coincidência. Afinal, era um mundo grande, e talvez o destino os tivesse unido naquele momento. Quando ele finalmente concordou em formar um grupo com ela, a alegria pôde ser vista em sua linguagem corporal enquanto ela sussurrava alegremente que estava um passo à frente, o que quer que isso significasse. Com uma explosão repentina de energia, Reno agarrou seu braço, arrastando-o em direção à recepção. Ela explicou que estava esperando por ele porque queria se registrar junto com ele.
Yuri não recusou seu pedido e deixou que ela o arrastasse junto. Ao chegarem à mesa, eles foram recebidos pela recepcionista, uma mulher chamada Paula Lages. Ela tinha um sorriso acolhedor e seu comportamento era amigável, mas profissional. Paula explicou o procedimento para eles, mencionando que precisava de uma gota de sangue deles no cartão que ela segurava em sua mão. Depois que ambos obedeceram, Yuri olhou intensamente para o cartão, mas era muito intrincado para ele decifrar de relance. Enquanto olhava para o cartão, ele continuou a elaborar seu significado em sua cabeça. Ao fornecer uma gota de sangue, seu status como aventureiro seria vinculado ao cartão, garantindo que suas informações pessoais fossem registradas. Era uma peça impressionante de identificação, que lhes daria acesso a vários locais ao redor do mundo. A cor do cartão refletirá a classificação do aventureiro conforme ele progride em sua jornada. Este sistema de classificação consiste em 9 níveis, começando em F e alcançando a classificação mais alta de SSS. Cada nível é representado por uma cor diferente, facilitando a visualização de onde um aventureiro está. Entre as fileiras, apenas cerca de 20 indivíduos alcançaram o prestigioso posto SSS no mundo inteiro. Esse pequeno número destaca o quão difícil é chegar ao topo. Entre esses aventureiros de elite, há algumas figuras notórias, como Gorg, que é bem conhecido por suas habilidades formidáveis e reputação feroz. O nome de Gorg causa medo nos corações de muitos, pois há rumores assustadores de que ele abandonou sua vida como aventureiro e se tornou um desonesto. O pensamento de alguém tão poderoso se desviando causa arrepios na espinha de Yuri. Só de imaginar as ações potenciais de Gorg e o caos que ele poderia desencadear fez Yuri se sentir desconfortável, e arrepios se espalharam por todo o seu corpo. Após completar o processo de registro, a recepcionista, Pauler, informou que agora explicaria como aceitar solicitações dentro da guilda. Enquanto ela falava, Yuri levou um momento para considerar verificar seu status mais tarde. Ele não pôde deixar de se perguntar por que alguém como Pauler, que parecia tão gentil e acessível, estava trabalhando como recepcionista em uma guilda que tinha a reputação de ser intimidadora. A atmosfera ao redor dele mudou quando vários aventureiros de aparência feroz surgiram de repente atrás deles. Suas expressões eram severas, e estava claro que eles não recebiam os recém-chegados de braços abertos. Conforme a tensão na sala aumentava, Pauler se dirigiu aos 3 aventureiros de aparência assustadora, pedindo que parassem de fazer cena. Apesar da presença intimidadora dos aventureiros, Yuri permaneceu calmo. Ele ativou sua habilidade de avaliação precisa, uma habilidade que ele havia aprimorado para avaliar a força daqueles ao seu redor. Ao focar nos aventureiros, ele descobriu que todos estavam em torno do nível 30. Ele sabia que a maioria dos novos aventureiros normalmente começava no nível 10, e que os recém-chegados em uma situação ameaçadora normalmente se sentiriam assustados. Mas Yuri não sentia tal medo. Com seu próprio nível em impressionante 100, ele estava bem além do nível daqueles que o cercavam, e suas táticas de intimidação não fizeram nada para abalar sua compostura. Perdido em seus pensamentos, Yuri se viu refletindo sobre o quão útil sua avaliação precisa havia se tornado, mesmo no nível 6. Ele percebeu que deveria realmente se concentrar em elevá-la para o nível 10 o mais rápido possível. Só então, ele foi sacudido de volta à realidade quando os 3 aventureiros de aparência intimidadora gritaram com ele, exigindo que ele deixasse seu dinheiro e saísse do caminho deles. A interrupção repentina fez Rino, que estava parada ao lado dele, sentir-se ansiosa. Ela rapidamente se escondeu atrás de Yuri, sentindo a necessidade de se proteger. Em uma explosão de bravura, ela gritou de volta para os 3 aventureiros parecidos com goblins, insistindo que Yuri estava quebrado e não tinha dinheiro para dar. Yuri, sentindo-se um pouco envergonhado, tentou fracamente negar as alegações de Rino, dizendo que ele não estava tão quebrado assim. Mas isso só fez com que os aventureiros focassem sua atenção em Rino, dizendo a Yuri para deixá-la em paz porque ela era bem atraente. Yuri instintivamente colocou seu braço protetoramente na frente de Rino, notando que os 3 aventureiros tinham mudado o olhar para ela desde que ele dissera qualquer coisa. Rino, no entanto, perdeu completamente a atenção do momento. Ela estava apenas lisonjeada por ser chamada de garota bonita. Isso fez Yuri olhar para ela com uma expressão vazia, comentando que ela certamente tinha muita coragem de falar em tal situação. Ele então se apresentou, proclamando que era um dos heróis da Era de Ouro que carregava muito peso. Os aventureiros goblins, no entanto, estavam céticos quanto à sua alegação, descartando a força de tais rumores. Num piscar de olhos, sem um momento de hesitação, os 3 aventureiros goblins se encontraram no chão, derrotados. Yuri embainhou sua espada, aparentemente imperturbável pelos olhares dos espectadores que testemunharam a súbita reviravolta dos eventos. Rino ficou confusa. Ela sabia que Yuri não era particularmente forte, e isso a deixou curiosa.
Quando ela perguntou como ele conseguiu derrotar os aventureiros tão facilmente, Yuri explicou que era apenas porque eles tinham um nível base mais baixo do que ele. Apesar das circunstâncias, ele eventualmente percebeu que havia atraído alguma atenção. A recepcionista, com admiração na voz, falou muito bem dele, dizendo que ele era o que ela esperava ser um dos heróis dourados desta era. Os outros na sala olhavam com uma mistura de admiração e medo, claramente impressionados com suas habilidades notáveis. Yuri se virou para Rino e sugeriu que eles deveriam ir embora, mas Rino ainda estava atordoada, sua mente não estava totalmente presente. Ela não conseguia nem olhar para ele, com os olhos ainda cheios de confusão, e simplesmente perguntou para onde eles deveriam ir. Naquele momento, Yuri percebeu que finalmente era hora de escaparem da situação atual. Ele se aproximou do quadro de solicitações e escolheu uma das missões listadas ali. Quando Powler, que os estava observando, olhou para a solicitação que Yuri havia selecionado, sua expressão mudou para surpresa.